Vocês estão bem? Vocês estão animados? Eu estou muito animado, principalmente porque a minha convicção de animação ela não está ligada às circunstâncias desse mundo, está ligado com a palavra. Então você está preparado hoje para receber uma palavra que vai mexer com você? Deixa eu te falar algo, eu não sou bobo, então eu vou surfar nessa onda que o nosso pastor está. Ele falou sobre crescimento e eu, para não fugir de doutrinas, vou falar sobre igreja nessa noite. A doutrina na igreja, a igreja, a natureza da igreja, o que os membros da igreja são, etc e tal. Mas antes de começar, eu gostaria de dizer para você, você precisa se alimentar, você precisa avançar na sua vida, no seu chamado. E nós tivemos aqui uma série, estamos tendo ainda, né, falando sobre doutrinas. Mas, infelizmente, o tempo nosso aqui é curto, porque tem muito assunto. Então, eu gostaria de estar indicando um livro para você, que é vendido na nossa editora, né? Apesar de ele não ser da editora Rema, mas é o livro chamado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman, indicado no Rema. Tá? Então, é um manual completo que tem vários assuntos, fala sobre batismo, batismo no Espírito Santo, salvação, expiação, igreja, sei lá, o que mais você quiser, final dos tempos, as últimas coisas, enfim, doutrinas elementares. Como nós já dissemos aqui em janeiro, as doutrinas elementares, elas são ensinamentos que elas servem de fundamento para você não ficar aí bambeando durante o ano. Por isso que nós já falamos em janeiro. Quem está comigo aí? Então, depois você pode pegar comigo, pega o ISBN, que é o número aqui atrás, aí você consegue encontrar ele na internet, eu já vi ele vendendo na Amazon, enfim. Mas no Verbo Shop, tem mais lá, tio? Eu não queria te colocar nessa enrascada porque eu peguei o último exemplar, né? Mas ele pede mais lá, então procura. Glória, deixa aqui por enquanto. E, obrigado, Mota. Então não deixa de se alimentar não, querido. Tem material, tem coisa boa, tem gente de Deus inspirada. Você pode procurar lá na Bíblia, você vai encontrar tudo que está sendo falado aqui, mas aqui tem um compilado já pronto para você. Então aproveita dos mestres. Sabe o que é bom dos mestres? Que enquanto você dorme, descansa, passeia e se diverte, eles estão lá estudando e já deixando tudo pronto para você só chegar e se alimentar. Então aproveite dessa unção, porque é para isso que os mestres servem. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de dizer o seguinte, queridos. Estudando sobre igreja, estudando sobre o significado disso na nossa vida, eu pude perceber uma coisa que foi dita pelo pastor Edson aqui no domingo. Deixa eu só lembrar se foi no domingo ou se foi... Acho que foi no domingo mesmo. Ele disse o seguinte... Está gravando, né? Então, deixa eu voltar. O andarilho da fé não vai poder se mover muito hoje. Nesse ângulo, né? Muito que bem. E o pastor Edson disse algo interessante. Ele falou assim... Olha como nossa igreja está ficando linda. Foi algo nesse sentido. Só que... Não é possível que aconteça de o nosso prédio estar ficando lindo... financiado pela igreja, que é você, e a sua casa não viver as mesmas coisas que estão ocorrendo aqui nesse momento. Um tempo de favor está acontecendo aqui, um tempo de graça e um tempo de prosperidade como nunca vimos, e isso não é só para esse prédio, é para a igreja nesse tempo, nesse período. Mas quem vai viver isso? Exatamente quem começará a pôr isso na mente e acreditar de fato no seu coração. Querido, ser igreja é poderoso. Ah, como é poderoso. Você precisa mudar sua mentalidade. Não adianta nada a tua igreja estar linda e a sua casa precisando de várias reformas lá. E às vezes você até olha e fala, meu Deus, eu precisava trocar isso, eu precisava trocar aquilo. Deixa eu te contar um breve testemunho. Em meados de maio ou abril do ano passado, o nosso pastor entrou numa vibe de trocar de casa. E eu lembro que foi um mês dele alucinado com aquilo. Eu vou ver casa, eu vou não sei o quê. E ele foi lá e ele encontrou um favor naquilo. Tanto que é a casa que ele mora hoje. E eu olhei para aquilo e eu entendi, queridos, que não era algo isolado na vida dele. Existia uma graça e começou a pipocar coisas aqui. Eu falei assim, rapaz, o pastor mudou de casa. Fulano está acontecendo isso, mudou de casa também. Teve umas 3 mudanças de casa. Fulano, carro. Eu falei assim, quer saber? Isso não é algo pontual, não. Existe um movimento espiritual aqui. E eu falei, se ele for, eu vou embarcar na aba dele.
E eu comecei a procurar casa, eu morava em uma outra casa, né, assim, teoricamente inferior. E eu falei, eu vou embarcar nessa. Querido, fui atrás. Mas não deu um mês, eu já estava mudando. Então, se você tem um desejo, se você tem um objetivo, aproveite esse período. Saiba identificar, saiba discernir, saiba assimilar as coisas que estão acontecendo aqui, é para acontecer também na sua vida. Portas de emprego sendo abertas, sabe? Aumentos de salário, porque quando você é próspero, a igreja é próspera. E quando a igreja é próspera, você é próspero. Às vezes a gente quer dividir o negócio e falar assim, não, né, a igreja é só as pessoas, o templo é outra coisa. Isso de fato é verdade. Mas que tal nós entrelaçarmos tudo? Eu sou daqui, aqui sou eu. Então, porque estou aqui, esse prédio vai ficar cada dia mais bonito, mas a minha casa também vai, eu vou prosperar, eu vou avançar, eu vou crescer. Queridos, sabe que às vezes a gente tem costume de falar assim, alguém traz um recadinho aqui no final do culto, e fala assim, ore por fulano de tal. E aí o pastor, vamos igreja, orar por fulano de tal aqui. Aí o pastor levanta um clamor, muitos já estão olhando o celular, muitos já estão, o pastor já está orando, tem meia dúzia orando, tá bom. Mas deixa eu te contar uma coisa, você precisa entender o poder que existe quando a igreja se junta para orar em favor de alguém ou de alguma causa. Ei, sabia que você é poderoso sozinho, porque existe um grande Deus, o Espírito Santo habitando em você. Agora, quando a unção coletiva pega, que você se junta e fala, vamos pegar juntos nesse propósito, algo extraordinário acontece. Meu Deus do céu, você pode ver isso onde? Vamos abrir aqui. Eu acho, Pedro, eu estava vindo para cá dirigindo e Deus me deu essa palavra aqui, ó. Abre lá em Atos 12. Às vezes tem pessoas que elas não têm muito entendimento, mas elas têm muito mais reverência do que a gente que está aqui dentro. Na questão de falar assim, pastor, põe meu nome lá na oração para a igreja orar. Aí você pode até olhar e falar assim, é religiosidade isso aí, né? O cara não tem capacidade para orar só? Tem. Mas quando a igreja se junta para orar em favor de algo, isso é poderoso. Aleluia. Olha só. Porque aquele tempo o rei Herodes tomou medidas contra alguns da igreja. E matou Tiago, irmão de João, pela espada. Vendo que isso tinha agradado os anciãos, Herodes prendeu Pedro durante a festa de Páscoa e meteu-o na cadeia, guardado por 4 grupos de soldados cada. A intenção de Herodes era entregar Pedro aos judeus para que fosse julgado depois da Páscoa. Mas durante todo o tempo que passou na prisão, a igreja... Diga comigo, interaja. Todo o tempo que Pedro passou na prisão, a igreja... Eita. Fervorosamente a Deus, não é orar de qualquer forma. Não é orar, cura lá, Senhor. Não. Quando você toma uma causa como igreja para orar, você tem que tomar essa causa como se fosse sua. É por isso que funcionou aqui. É por isso que funcionava na igreja primitiva. Tomar como se fosse seu. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Então eu imagino que a dor da Viviane, ela tem que doer da mesma forma como se fosse minha. Vou repetir. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. E tudo em comum não era somente partilhar da unção, partilhar de boas ideias, mas era aquilo que mexia contigo, mexia comigo também. Isso é ter tudo em comum, não é 50%. Então, quando nós vemos alguém num problema, queridos, muitas vezes a gente olha para aquele problema da igreja, né? Você tem um irmão lá e o irmão de repente está passando por alguma situação e você fala, o que eu posso fazer? Puxa vida, eu sou tão limitado aqui, eu estou com os meus problemas também. Existe uma ferramenta poderosa que significa o quê? Quando você olha para aquele problema e você não se conforma com ele. Às vezes você pode não ter no momento uma ação natural para fazer. Mas se você colocar aquele problema como se fosse seu e orar, queridos, algo vai acontecer. E a gente às vezes desconfia disso. Às vezes a gente acha que não vai ter, não vou orar aqui. Né? Alguém pede oração, não vou orar. Existe um poder na oração da igreja. Nós vamos romper, queridos.
Nós temos rompido, vamos continuar, não vai parar. Essa igreja será o farol desse bairro aqui. Sabe o que é um farol desse bairro? É igual as pessoas costumam dizer. Rapaz, eu estava passando aqui, eu já vi umas 3 vezes pessoas testemunhando isso. Eu estava passando aqui, alguma coisa me puxou lá para dentro. Você está pronto para ser como um imã para as pessoas? Esse é o poder que a igreja tem. Quando nós estamos unânimes, quando nós estamos falando a mesma coisa, e como o Emerson disse, na mesma disposição mental. Ele falou sobre unidade aqui. Que bom isso. Porque unidade não cai na nossa cabeça. Sabia que você não vai estar andando, a unidade, caiu, ó. Mota, como eu sou unido contigo, Emerson. Caiu aqui, meu Deus, a unção da unidade agora. A unção nos capacita para viver isso, querido. Mas se nós não colocarmos diligência para viver a unidade, nada vai acontecer. Então, quando nós estamos como igreja, vivendo uma diligência, eu vou falar para você o que significa diligência. Mas não agora. Vou guardar esse segredo comigo. Só saiba que é uma coisa muito boa. É porque eu vou falar uma outra palavra que envolve isso e eu quero usar isso. Mas voltando lá, dei essa pausa só para você entender que existe poder na oração. E no versículo 6, diz assim: na noite anterior ao seu julgamento, Pedro dormia preso com correntes duplas. Não é uma corrente comum, são correntes duplas. Você consegue compreender que nenhum detalhe está aqui por acaso? Deus tomou cuidado em inspirar o homem a escrever exatamente aquilo que ele quer dizer. Porque olha só a dificuldade, ele não está simplesmente na cadeia. Ele está aqui, ó, dormia preso com correntes duplas entre 2 soldados. Está preso entre 2 soldados. Havia ainda outros 4 guardas à porta da prisão. De súbito, de repente, fez-se uma luz na cela e junto dele apareceu um anjo do Senhor que, tocando-lhe para o acordar, disse: levanta-te depressa. Logo as correntes caíram do pulso. E continuou: veste e calça-te. Pedro obedeceu. Agora embrulha-te na capa e segue-me. Saiu da cela atrás do anjo, mas sem saber que aquilo que o anjo estava a fazer era real. Ele pensava que era um sonho, talvez. Antes pensava que se tratava de uma visão. É isso. Passaram pelo caminho e segundo postos de guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual se abriu por si mesmo à frente deles. O que eu quero dizer lendo isso? Que antes de o homem pensar na porta de shopping automática, Deus já tinha inventado. A Bíblia não diz, a Bíblia não diz, queridos, que alguém foi lá e abriu o portão. A Bíblia diz que eles chegaram e o portão abriu automaticamente. Você quer saber disso? Deus está prestes a abrir portas automáticas na sua vida. Quando uma palavra for dita desse púlpito, independente seja eu ou outra pessoa, creia que pode ser Deus falando na tua vida. Você está pronto para um tempo de facilidade onde você vai se colocar à frente da porta e ela vai abrir? Às vezes nós imaginamos uma porta e nós queremos bater nessa porta e chorar e clamar. Vai chorando, geme e chore e bate lá. Mas Deus quer colocar tempos na sua vida em que portas se abrirão automaticamente diante de você. E o nome disso é ser igreja. Então, queridos, quando alguém falar, vamos orar por um propósito. Nunca mais duvide de quem você é no corpo. Mas sempre tenha a disposição de dizer: é meu problema, então eu vou orar junto. Isso é ser igreja. Você gosta de ser igreja, querido? Deixa eu te falar, no tempo em que nós estivemos em pandemia fazendo lives, eu amei essa experiência, foi muito legal. Mas nada se compara em estar te olhando aqui. Nada se compara em dar um soquinho na sua mão, por mais que seja um soquinho. Nada se compara em poder conversar um com o outro, olhar nos olhos, compartilhar coisas, crescer com as experiências. Nada se compara com tudo isso. E o nome disso é ser igreja. Você ama ser igreja? Que empolgação. Uau! Agora eu fiquei mais animado para pregar. Você ama ser igreja? Amo. Veja a minha alegria. Vou te ensinar algo. O pastor já falou aqui também.
no final do ano passado. À medida que você interage, que você vibra, você vai assimilando mais e mais essa palavra e ela se cumpre na sua vida. Então, queridos, posso te falar outra coisa? Deus te trouxe aqui essa noite. Não foi um acidente, você não caiu aqui. Ah, meu Deus, tropecei e caí aqui dentro da igreja. Não. Existiu uma força dentro de você que te trouxe aqui. O nome disso é Espírito Santo. E se ele te trouxe até aqui, você tem duas escolhas. Ficar amoadinho aí, não vou ficar aqui só até a hora passar. Se você tem esse pensamento, querido, você está liberado para ir, já bateu o cartão, pode ir para casa de boa. Agora, se você tem o pensamento de falar assim, eu vou esmurrar minha carne e vou ouvir essa palavra, e não só ouvir, mas eu vou viver. Então essa é a hora de você tomar o controle de si mesmo, da sua carne, e dizer, eu não vou ficar nesse frio deixando o tempo passar, não. Eu tenho um ensinamento aqui hoje, né? Eu quero ir bem devagar para te ensinar algo que é maravilhosamente poderoso. Voltando, meu Deus do céu. Eu vou ficar na frente dessa câmera. Vocês estão comigo? Você sabe que a natureza da igreja, ela veio da palavra que se chama eclésia, que significa exatamente o quê? Eu poderia falar agora em russo, eclesiano, mas não vou fazer isso. Em italiano, eclésia, mas não é, na verdade é grego. Eu estou só quebrando o gelo para você se envolver aqui, tá bom? Mas a gente vai chegar num bom lugar. Você sabia que Deus, o bom prazer dele é fazer com que nós cheguemos num bom lugar? Então escute isso, eclésia, que significa congregação, assembleia a qual todos os crentes pertencem. E também é original de uma palavra, na verdade ela é derivada da palavra kuriaki, no grego, que significa pertencentes ao Senhor. Então ser igreja significa uma assembleia, uma congregação que pertence ao Senhor. Um agrupamento de pessoas que pertencem ao Senhor. Isso pode ser no âmbito de uma igreja local, pode ser no âmbito de uma denominação, ou pode ser no âmbito da igreja como o corpo de Cristo, ou seja, todas as igrejas juntas. Isso é eclésia. Você está feliz com isso? Foi só a título de informação mesmo, né? Mas eu gostaria de dizer alguns títulos que você tem. Talvez você ouve, ou talvez você leu na Bíblia, mas você não tomou conhecimento daquilo que você é de fato. Então tem alguns títulos que eu separei aqui para dizer como que a Bíblia te identifica. Você quer saber? Muito que bem. Então vamos lá. Os irmãos, os frequentadores de igreja, eles são chamados da seguinte forma: crentes. Por quê? Porque creem. Você já viu aquele famoso ditado que as pessoas dizem? Crente até o diabo é. Mas na verdade os crentes somos nós, porque nós somos crentes naquilo que é verdadeiro e real e é único, o Senhor Jesus Cristo. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Colossenses 3, versículo 11. Colossenses 3:11 diz assim: nessa nova vida não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa. E Ele vive em todos. Então, querido, ser igreja significa que foi derrubado de uma vez por todas toda a barreira de preconceito. Não importa se o irmão é bravo, não importa se o irmão é mais alegrinho, não importa se é homossexual, calma que não joguem as pedras ainda, tá? Não importa se é homossexual, se é negro, se é branco, se é sei lá o quê. O que eu quero dizer, aqui tem lugar para todos. Vinde como estás, queridos, essa é a palavra que Deus tem, vinde como estás. Nós estamos aqui de coração limpo e prontos para amar. Agora a palavra é responsável por fazer toda a transformação. A palavra que transforma, querido, não adianta você querer fazer o papel de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Você não foi chamado para julgar, você foi chamado para amar. Então você ama com diligência, escute essa palavra. Você faz a sua parte com empolgação, sabe, com alegria de coração, e Deus vai tratando. A Bíblia diz que Deus acrescentava aqueles na igreja. Você está pronto para que pessoas sejam acrescentadas nessa igreja? É isso que está acontecendo e não vai parar. Uma multidão de pessoas estão vindo para cá. Mas talvez pode ser que ela seja uma pessoa totalmente fora do seu círculo cultural. E você vai fazer o quê?
Isso é ser igreja. Não importa se é grego, não importa se é judeu, não importa se é culto, se não sabe nada, se não sabe escrever, tem lugar para todo mundo. A igreja derrubou todas as barreiras que nos separavam, não existe preconceito, não existe nada. E Deus começa a tratar a gente. Vocês estão comigo? Não é maravilhoso? Olha só, outro título maravilhoso. Eu gosto desse aqui, ó. Está dizendo que a igreja são os santos. Diga, eu sou santo. Pode dizer. Talvez você pode estar pensando assim, não, mas eu fiz uma coisa errada ontem. Pode dizer. Confia em mim. Diga, eu sou santo. Muito que bem. Quem são os santos, queridos, que a igreja trata? São os separados. Aqueles que foram separados do mundo e agora eles são pertencentes a Cristo. E tem o coração nele. Talvez você possa ter errado ontem, e talvez às vezes na sua casa a pessoa chega e fala assim, ó o santo do pau oco aí que diz que é crente, está errando assim. Isso não inviabiliza e nem tira o seu título de santo. Calma lá, vamos botar um equilíbrio aqui. Eu não estou falando das pessoas que falam assim, estou nem aí para esse negócio, vou viver pecando aqui mesmo. Eu estou falando das pessoas que a gente sabe que tem um coração correto e fala assim, eu não queria errar, mas errei. Tá bom? Então, quando tratar, é isso que está acontecendo. Mas a igreja, ela tem o título de santo, não é pelo que ela faz, não. É porque Jesus deu esse título à igreja. O sacrifício dele proporcionou que você tivesse o título de santo, separado do mundo, alguém consagrado. Você é tudo isso mesmo? Então, viva conforme essa realidade. Santo! A igreja dos santos. Também somos tratados como eleitos. Você já viu eleito, escolhido? Você ouve dizer, o presidente dos Estados Unidos, ele elegeu, escolheu alguém para ser ministro da educação. Pensa numa honra. Deus te elegeu, te escolheu para você ser ministro de uma nova aliança, ser ministro do evangelho. Então você é eleito de algo importante, de uma missão fundamental. Você parou para pensar nisso? É uma missão fundamental e você foi eleito para isso. Isso quer dizer que você está apto para exercer, que você já foi analisado e Deus falou assim, rapaz, eu vou com a cara desse camarada aí. Escolho ele para designar aquilo que eu chamei. Você é eleito? Então diga, eu sou eleito. Eita glória, meu Deus, tu és poderoso. Discípulos também. Somos tratados como os discípulos. Discípulos nada mais são do que aprendizes. Então, se nós somos aprendizes, por que muitos de nós querem agir como se já soubesse de tudo? Diga, ai. Muito que bem. Eu espero que não esteja falando com você, mas se estiver falando com você, continue sorrindo, olhando para frente e diga assim internamente, Deus, trata isso em mim. Por quê? Porque o que acontece, queridos? O mais sábio de nós, ele não sabe nada. Quando nós pensamos que nós estamos entendendo de fato, agora Emerson, cara, matou. Eu fui em todos os cultos de doutrina e agora eu sei exatamente a forma que Deus opera. Quando você pensa isso, ele vem, bagunça tudo e você diz. Porque Deus é ilimitado. Deus não tem princípio e não tem fim. Sabe, ele é... Eu não sei explicar, minha mente não consegue dizer aquilo que ele é porque ele simplesmente é. Então, queridos, quando você estiver passando por uma dificuldade, você tem uma promessa de Deus na sua vida e ele diz, vai acontecer, não fica limitando a Deus, colocando ele, eu acho que vai ser assim, o irmão vai fazer isso. Ei, Deus pode te surpreender hoje mesmo ainda. Você crê que Deus pode te surpreender? Sabe, se libere desse movimento de querer limitar a Deus. Ele é ilimitado e Ele pode fazer sim na sua vida aquilo que você tem desejado, aquilo que você tem sonhado. E não é você que vai dizer para Ele como fazer, não. Então, queridos, sejam simples. Tenham um coração ensinável quando alguém te exortar e falar, rapaz, não é assim, é assim. Pode doer, porque o nosso orgulho é daquele jeito, né?
Mas se você colocar o seu coração no prumo e falar assim, não, amém. Eu considero em honra essa pessoa maior do que eu e vou ouvir. Existe uma recompensa para você nisso. Amém? Tem mais título? Tem. Cristãos, pequenos cristos significa. Aqueles que são de fato imitadores de Deus. Mais um, os do caminho. Ó, os do caminho aí. Abre lá em Atos 9, versículo 2. Diz assim: pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Você nunca parou para prestar atenção nisso, né? Ó, aqueles que são do caminho lá, ó, eu quero a cartinha para mandar matar. Imagina alguém se referindo a você assim, aquele lá do caminho lá. Se referiam a mim como cordeiro. Lá no meu trabalho, meu apelido era cordeiro. Ah, o cordeiro, é o cordeiro de Deus aí, ó. Cordeiro de Deus. Qual o título que tem te dado por você ser crente? Ou será que as pessoas nem mesmo sabem que você é? E você tem sido um crente 007? O mundo precisa saber quem você é, queridos. O mundo precisa saber. A mídia, enfim, esse tempo ele tem colocado o ser crente como algo careta. Na verdade sempre foi tido assim, mas agora está sendo muito mais. Somos os revolucionários progressistas, né? Que aceitamos tudo e todos, etc e tal. E é o que eu disse aqui, só que a gente disse, as pessoas vão vir, mas não vão ficar da forma que elas estão, né? Então, ser crente não é ser careta não, meu irmão. Ser crente é você ser feliz, é você ter uma verdadeira alegria morando dentro de você, a vida de Deus, e isso te torna um príncipe, um rei nessa terra. Então, a alegria que você tem, você não quer para outras pessoas? Calma que não está bom ainda. Vai ficar, calma. Ainda não está, apesar de você estar sabendo quem você é, você vai ver. Então, os do caminho, o corpo de Cristo, olha só isso, o corpo de Cristo não é só simbologia, somos representantes dele. Abre lá em 1 João 4,17. Deixa eu não avançar nas horas, né? 1 João, olha isso, que poderoso. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Tem uma tradução que é tão maravilhosa que ela diz assim: tal qual ele é, assim nós somos. Nós nos achamos muitas vezes inferiores, mas deixa eu te falar, assim como Cristo é, nós somos. Estão acreditando nisso mesmo? Né? Às vezes a gente olha para aquela palavra que diz assim: fareis obras maiores do que as que eu fiz. E você fala, uau, manda bala lá, pastor Edson, Vini, vai lá, vocês vão arrebentar, cara. Mas isso é para você também. Vou repetir. Sabe, vou contar um segredo disso aqui. Tá aqui ainda? Tá. Quem quer fazer obras maiores aí? Só quem quer, levanta a mão assim. Quem quer? Quem não quer pode ficar abaixado. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna perfeito. Permaneça em Deus, para que você tenha confiança. E tal qual Ele é, nós seremos. A arte de permanecer nele. Eu acho que eu vou pular aqui para um ponto que Deus foi colocando no meu coração. E eu gostaria de tratar com você. Eu denominei essa ministração como eclésia, justamente porque eu comecei falando disso. Então são alguns ensinamentos para a igreja, algumas coisas que acontecem. Como eu não vou ter tempo de pregar as 8 páginas que eu fiz aqui, eu vou direto a um ponto. Vocês estão comigo? Vocês são poderosos, viu, gente? A igreja não é uma organização, e sim um organismo vivo. Assim como Cristo não é apenas mestre, mas Ele é a vida dos cristãos. Não, eu vou repetir, isso aqui é forte demais, não é? A igreja não é uma organização.
e sim um organismo vivo. Assim como Cristo não é apenas mestre, mas ele é a vida dos cristãos. Sabe, nós ouvimos falar de outros deuses, de outras religiões, em que as pessoas se voltam acerca dos seus deuses. Vou colocar aqui, não gosto de ofender ninguém, mas Buda como exemplo. E as pessoas cercam Buda para discutir as ideias que ele teve, para discutir como ele faz as coisas. E entre outros que você conhece aí, talvez Maomé, mas em se tratando de Cristo, queridos, não é só discutir as ideias e viver acerca dele. É ele vivendo em nós, a própria vida. Nós nos misturamos com ele. Que Deus faz isso? Ele é Jesus, você é participante dele. Meu Deus. Somos conhecidos também para fechar como o templo de Deus e a noiva de Cristo. Tem título nessa Bíblia acerca de você. Então não se inferioriza não, queridos. Você é poderoso na face dessa terra para mudar circunstâncias, para mudar situações, para reverter cativeiros, para sair de prisões. Às vezes você está se vendo numa prisão que você não sabe como sair de lá. Ora a Deus, porque com certeza as correntes elas vão cair e a porta vai se abrir para você automaticamente. Para de ficar mentalizando como vai ser isso. Só vive, querido, permanece no amor dele. Quando ocorre a fundação da igreja? Rapidamente, no dia de Pentecoste. Você percebe? Davi, ele juntou todo o material para a reconstrução do templo, mas não foi ele que construiu. Então vem Salomão e constrói. Da mesma forma foi com Jesus. Ele edificou a nossa vida, edificou os discípulos, e então vem o Espírito Santo e constrói tudo que tem que construir através dos discípulos. Então a construção da igreja, o início da igreja, ele se dá no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo dá essa impulsão e fala, vai e fala de mim para toda a terra. Mas não vai antes não. Quando o Espírito Santo vem, agora é a hora de ir. E serei minhas testemunhas. Agora olha só, queridos, que interessante. Nós estamos já avançando, eu separei algumas coisas para te ensinar. Eu tenho um assunto polêmico que está aqui me arranhando para falar. Eu estou tentando relutar para não falar ele, mas eu vou falar. Porque eu gosto de polêmica, né? De assunto polêmico. Mas Deus dá uma graça para isso, né? Então, eu tenho aqui uma lista, duas listas. Deveres e cuidados e direitos. Qual você quer primeiro? Direitos? Então vamos lá. Deixa eu passar a lista de deveres aqui, peraí. Direitos. Você tem o direito como membro dessa igreja. Isso não está no estatuto não, tá? Foi algo que veio na inspiração. Entrar em um ambiente limpo, agradável e cada vez mais bonito e organizado. Diga amém por isso. Você tem direito de ter uma boa música e uma palavra que vem do trono dos céus que salvará a sua vida. Por que nós prezamos tanto pela palavra, queridos? É tão bom outras coisas, né? Mas em um momento de pressão, quem vai salvar a sua vida é a palavra que tem dentro de você. Você está lá acuado, talvez desemprego, alguma coisa batendo, e você está acuado na parede, aquelas situações, aquelas circunstâncias pressionando você, e não é o Faustão que vai te salvar, não é o Fantástico que vai te salvar, não é o tanto que você fica no Orkut, oh, meu Deus. Não é o tanto que você fica no Instagram, não é isso que vai te salvar. É no momento que você está sendo exprimido. E o diabo está falando assim, você vai ser pobre, você não vai conseguir. E aí você fala assim, sabe, está quase engasgado aqui, você é pressionado e aí sai. Ele se tornou pobre para que eu fosse rico naquela cruz. Quando você solta isso, aí acabou. Talvez seja uma doença te pressionando, você está doendo muito, então você não tem força nem para crer. E aquela situação está te pressionando, você está incomodado com aquilo. E aí, pressionando, e você... Ele me fez curado pelas pisaduras dele. Então, no momento de pressão, o que salva a sua vida é a palavra e mais nada. Então, o tanto que você absorve, o tanto que você estuda, o tanto que você coloca para dentro de você, ele pode ficar lá guardado. Mas na hora que precisar sair, tem que ter um bom depósito em você. Amém? Então você tem direito a vir aqui e ter uma boa palavra do céu.
Eu não posso vir aqui, queridos, e 95% da minha palavra que eu estou pregando aqui ser experiências minhas. Isso não é bíblico. Então eu tenho que vir aqui te pregar a palavra, dizer para você, você é isso na palavra. É isso que Deus tem para você. Amém? Então você tem direito disso. Você tem direito a vir aqui e ter ministros afogueados que vão te jogar para cima e não para baixo. Você tem direito a desfrutar uma palavra infalível, compreendendo a cada dia e viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Você tem direito de levantar as suas mãos e desfrutar da presença do Deus vivo te renovando. Você tem o direito de interagir com a palavra e expressar livremente com glórias e aleluias, exaltando ao Senhor em cada palavra propagada. Você tem muitos direitos. Deus é bom? Agora vamos para... Vocês estão felizes mesmo com isso? Vocês têm direito de tanta coisa, meu Deus do céu. Vocês têm direito a viver tudo aquilo que Deus tem para vocês nessa palavra. Mas eu queria falar um pouquinho aqui, já que vocês ficaram tão animados e felizes, de culto público. Diga, eita. Culto público. Estamos falando sobre doutrinas, amém? Eu não aguento mais, eu vou falar, vai. Estava relutando aqui, mas eu não aguento. Você deve ter entrado aqui e percebido o seguinte, talvez se você que veio de outra denominação, a gente não faz nem falta. E talvez se eu não falasse, você não ia questionar, mas você ia ficar com dúvida na sua cabeça eternamente. Ai. Você deve ter percebido que a nossa igreja acaba um louvor, e se você vai bater palma, você fica no vácuo, não é mesmo? Porque ninguém bate palma aqui. Né? Nós batemos palma quando? No momento da música, né? Amém? Só que nós não fazemos isso, né, no momento em que de repente é lançada uma palavra, aquela que a igreja vai abaixo, aí todo mundo aplaude o pregador. Né? Nós temos, eu vou citar 3 pontos aqui para você, porque nós não fazemos isso, tá bom? E aí você tem o direito de concordar e de concordar também. Porque afinal de contas você está andando em unidade. Então quando você anda em unidade, o que acontece? É uma disposição mental que você acredita nisso. Eu vou começar falando sobre Kenneth Hagin. Tem um artigo onde ele explica muito bem isso. E está na revista Palavra da Fé. Depois diga assim, me manda o link, eu vou mandar para você o link. Então ele explica lá muito bem o porquê. Né? Ele fala que em uma determinada situação, ele estava lá e ele tinha uma palavra para liberar para uma pessoa. E ele estava já com aquela unção, negócio. E no momento que ele ia falar, começaram a bater palma na hora errada. Quem já viu aquele, acho que tem um filme que é assim, não tem? Se não me engano, não é um besterol americano, que o camarada sempre vai bater palma e nunca consegue, porque ele está na hora errada. Então foram lá e bateram palma na hora errada e a unção simplesmente saiu dele. Eu posso falar de experiências minhas, onde eu estava ouvindo uma palavra e aquilo estava abençoando minha vida. E de repente, quando ele falou uma palavra mais alta ainda, mas não tinha terminado ainda. Aí todo mundo começou a bater palma e eu pra Jane, o que ele falou mesmo? Não consegui ouvir. Né? Então, não é leviano bater palma. Leviano é bater palma na hora errada. E como a gente não tem o controle, então é melhor não fazer. Além do que, o ato de levantar as nossas mãos, ele é mais espiritual do que bater palma. Esse foi um ponto. O segundo ponto, pela espontaneidade. Né? A Bíblia diz em Salmos que tem que bater, louve ao Senhor com palmas. Só que nós acreditamos que é a palma assim, lá na música. Por quê? Então tem a questão da espontaneidade. Me diga, sempre tem um maluquinho, né? Do espírito. Mas me diga se na sua casa, você no seu quarto de oração, você está lá, orando a Deus, e aquela coisa gostosa, você chorando, e aí você começa a bater palma para Deus, ó. Eu não conheço ninguém. Então tem a questão da espontaneidade, tem essa questão de fazer isso na hora inoportuna, e também tem outra questão, diga outra questão. Enquanto isso eu tomo uma aguinha. Você já viu? Alguém está lá no quarto de oração? Oh, Pai, obrigado. E começa a bater palma.
né? Então não é espontâneo. Então é 1000 vezes melhor que você levantar suas mãos em rendição e o adorar. Você está comigo? Tem essa questão maravilhosa. Sabe onde está essa questão do... Abre sua Bíblia comigo. Vamos chegar lá. 47:1. Salmos 47, versículo 1. Então, qual é a outra questão, querido? É a questão da reverência. Não é verdade? Além de batermos palmo na hora errada, tem a questão da reverência. Você imagina, o que é mais espiritual, queridos? Olha só essa questão que interessante. Quando vem um político lá, muitas vezes, ou um cantor, e aí nós vamos e ovacionamos ele com palmas. Quem já fez isso aí? Levanta a sua mão comigo. Todo mundo já fez. Bateu palma para alguém? Então tem essa questão também de essa reverência que nós damos a homens, nós temos que dar uma acima para Deus. Às vezes o seu coração pode estar pensando, não, mas eu estou reverenciando a Deus. Mas quando você levanta suas mãos e se rende, porque isso significa rendição, isso é mais espiritual e mais completo do que bater palmas a Deus. Vou repetir. Quando você levanta suas mãos em rendição, fecha seus olhos. Isso é mais espiritual e mais completo do que bater palmas a Deus. As mesmas palmas são batidas para políticos, para homens, para cantores. Entendem? Adorar a Deus, nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Então, não estou dizendo aqui, muitas vezes você pode estar com o seu coração correto. Né? Não, estou batendo palma, é para Deus, cara. Mas, observa que isso pode ter uma dose de fazer isso na hora errada e atrapalhar tudo. Eu fui em igrejas já que batem palmas, e sabe o que eu faço lá? Bato palma também. Então nós temos que saber entrar e sair dos lugares, não é porque aqui não faz. Vocês estão rindo do quê? Eu estou falando de equilíbrio, né? Amém? Então o que acontece? Vocês acharam que eu ia falar, não, levanta minhas mãos. Não, queridos, a gente tem que saber entrar e sair na casa dos outros. Isso é uma coisa que é estabelecida aqui, né? No verbo da vida. Você vai no verbo da vida, você não vai ver nenhum verbo da vida batendo palma. Terminou o louvor, ninguém bate palma. Mas você vai em outras igrejas, bate. O que eu vou fazer? Não, porque eu sou da fé. Levanta. Não, queridos, vou lá e bato. Então, assim, já fui em outras igrejas pregar, o povo batendo palma. Bato palma também. Nós temos que ser, queridos, equilibrados. E nós temos que ser cordiais. Diga cordiais. Mas aqui é essa doutrina, né? E algumas pessoas ficam bravas com isso, né? Não, por que não pode bater palma? Queridos, nós concordamos acerca de inúmeras e inúmeras doutrinas básicas. Palma não é doutrina básica. Então o que custa você ceder para viver feliz? É uma palma que vai te levar para o céu ou deixar de levar? Amém? Está esclarecido? É por isso que nós não batemos palma. Por essas 3 questões. Mas isso não me impede de ser feliz, de saltar, de pular, de me alegrar. Amém? Vocês estão comigo? Beleza. Então, já quis começar já chutando o balde aqui, né? Mas, caminhando para o final, eu separei algumas coisas. É proibido se ajoelhar quando você chega na igreja? Você deve ter percebido que aqui no Verbo da Vida, nós não temos muito hábito de fazer isso, né? Mas não é errado, de forma alguma. É até bom se você fizer. Inclusive, eu estou querendo me doutrinar a fazer isso, mas que isso não seja religiosidade, entendeu? Não, Deus só vai operar se eu ajoelhar aqui. Às vezes a gente está com o coração tão ruim, que uma oração de olho aberto em pé, vale mais do que uma oração de joelho, quando vai começar o culto. Pelo simples fato de Deus ver o coração, e não o natural. Então, não tendo isso como religiosidade, mas você pode fazer, você é livre para orar de joelho, sentado, em pé. O que importa é o coração. Amém? Então não fica acanhado não, quer fazer? Vai embora, meu irmão, ora. Quanto mais oração, melhor. Vocês estão comigo? Amém?
Eita, mano, só polêmica, viu? Então, escutem essa. A forma de você demonstrar que se importa com alguém é como? Dar atenção. Quem concorda? Imagina, vem cá, Guto. O Guto vai me contar como é que foi a audição ontem. Como é que foi a audição ontem lá dos meninos, do André e da Mari? Conta aí, pode contar. Tô ouvindo, eu tô te ouvindo, viu? Não tô olhando, mas eu tô ouvindo, sim. Ô, Pison, eu dei atenção pra ele, gente? Eu tô me importando com o que ele tá falando? Beleza, pode sentar lá, obrigado. Então, a forma de você demonstrar que se importa é você dar atenção. A gente não faz aqui para você ficar em pé Vamos ler a palavra agora do Salmo. Fiquem em pé. Então, não tem isso aqui. Certo? Aí alguns falam, não, mas ficar em pé é reverência. Beleza. O que adianta você ficar em pé, de repente o seu coração está lá fora? Ou você está olhando para lá ou para cá? Nós mostramos que nós nos importamos com o que Deus está falando, quando nós consideramos o que está sendo falado aqui do púlpito. Então, você sentado ou em pé, se a palavra está sendo lida e você está mexendo em celular, se a palavra está sendo lida aqui e você está preocupado com as suas contas de amanhã, você não está de fato considerando o que Deus está te falando. Era melhor ter deixado os direitos por último, né? Então, estar atento é o mínimo. Quando o ministro prega, você precisa acreditar que é Deus falando. Vou repetir. Quando um ministro está falando aqui, você precisa acreditar que é Deus falando. Porque senão essa palavra vai passar batida lá para fora e não vai abençoar a sua vida. Posso ouvir um amém aí? Obrigado, Deus é bom. Estou ficando mais convicto de que é para eu continuar. Eita. Então, vou falar, não vou pular não. Cuidado com as andanças durante o culto. Agora seria educação congregacional, tá? Aula de educação congregacional. Cuidado com as andanças durante o culto. Traga uma garrafa e vá ao banheiro antes do início do culto para evitar ao máximo a desatenção. Pois uma palavra dita de um púlpito pode salvar uma vida. Agora imagina, está aqui um irmãozinho, ele tem dificuldade de prestar atenção, e ele está sentado aqui querendo ouvir a palavra, aí o fulano que parece que tem formiga na cadeira dele está lá andando. Ah, não, vou para lá, e volta para cá, e ele olha para você, o pastor falou uma palavra, acabou. Era a palavra que ia dar um tchan na vida dele, e ele perdeu isso. Diga misericórdia. Diga ai de quem vier o escândalo. Então toma cuidado com as andanças. Eu não quero pôr peso em você não, é só brincadeira, tá? A questão do ai de quem vier o escândalo, porque o resto é verdade. Tá bom? Então beleza. O centro de um culto na igreja, ouçam isso. Isso aqui Deus foi me dando, eu fui escrevendo. O centro de um culto na igreja é o Senhor Jesus. Não, eu vou ler de novo, finge que vocês não estavam ouvindo, agora vocês com mais empolgação. O centro de um culto na igreja é o Senhor Jesus. Eita, agora eu senti convicção. Então é a nossa obrigação observar as nossas vestes, para não chamar mais atenção do que o Senhor Jesus. Muito menos tirar alguém do foco. A nossa postura quanto a isso demonstra nosso nível espiritual e onde está o nosso coração. Seja simples. Então, queridos, muito menos para você que vem na igreja e não exerce um ministério. Muito menos, mas é para você também. Né? Então presta atenção, porque todo mundo é crente, todo mundo é do Espírito Santo, né? Então se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, ele vai te dizer o que é, o que não é. Então nós não estamos falando aqui, queridos, de você, não, agora saia lá no dedão, blusa e a burca, né? Dos maometanos lá, muçulmanos. Mas ordem e decência em tudo. Isso eu separei então, para os ministros. Para as pessoas que não têm ministério aparente na igreja, é isso. Siga o Espírito Santo, ele vai te guiar, você não vai ser confundido nem enganado. Agora, para os ministros, que deveriam, ministros de louvor, etc., todo mundo que trabalha na igreja, em tudo, deveriam ter mais atenção ainda, porque o Espírito Santo nos guia, né? Então, ele, se te guia para guiar outra pessoa, você deveria ser o primeiro a falar, meu Deus, não tá bom não isso aí.
Mas beleza, pode acontecer de no dia, né, ter comido uma feijoada e não ouvir o Espírito Santo. Então vem mesmo assim. Aí, o pastor olha, vou pôr a culpa no pastor e na Vivi. Eles olham e falam, rapaz, essa roupa não tá boa não para pregar. Aí vai lá falar para a pessoa, né? Aí falou para a pessoa, você pode não cantar hoje ou não pregar hoje. Estou colocando assim generalizado, tá? Não é com ninguém, nem direto. Eu nem sei de histórias assim, a não ser quando era lá atrás no meu tempo da banda. Fulano, você pode, por favor, não cantar, tal, que a roupa tá assim. Pode deixar então que eu não canto. Aí vai para lá, começa lá atrás o burburinho. Você está chateado, chorando. Você está chateado? Tô. O pastor não quer deixar eu cantar. O pastor não queria deixar ele cantar? Ou ela cantar? Ou só teve um cuidado com o zelo do que vai acontecer no culto? Então, histórias mal contadas como essa, o pastor não quis deixar eu cantar. Rapaz, olha que injustiça, hein? Não quis deixar a menina cantar, tão abençoada, tão de Deus. Não é que ela não é de Deus porque errou na roupa, mas a história tem que ser dita completamente. Amém? Então, esse cuidado que nós temos que ter. Uma vez conversando com a Janela, ela falou assim, rapaz, e está mais perigoso hoje em dia falar isso para homem. Né, os arrocha da vida aí, vamos tomar cuidado. Não dá, né, irmãos? Vamos lá. O culto dura em média 2 horas. Eu vou só nisso aqui, aí eu já termino, tá? São mais alguns tópicos. O culto dura em média 2 horas, então caso não seja uma urgência, desligue o seu celular e fique atento, interaja com a palavra, porque isso vai te abençoar. Queridos, se não me engano foi no ano de 2009 que começou a lançar smartphone, não foi? Muitos de nós em 2009 já tinha 20, né? Não vou falar os jovens aqui. Quando lançaram o smartphone, muitos de nós já tinha 20, até mesmo vai 15, 10 anos. Você viveu 10 anos sem celular, você não pode ficar 2 horas sem. Prova para você mesmo e para a tua carne que você consegue não olhar o zap durante o culto. Pode ser? Passou essa ou não? Prova para você mesmo que você consegue. Não, cara, são só 2 horas, pelo amor de Deus. É pouco 2 horas. Parece nós na apóstola do refrigerante, né? Vou ficar até o final do ano, dá 2 dias já tá bebendo refri. Mas a gente tá uma semana já, né? Glória a Deus. Então prova para você mesmo. Vem aqui para ser abençoado. Amém? Nunca tenha o pensamento que prefere A ou B pregando. Aprenda a considerar as unções. E isso com certeza vai proporcionar uma alimentação completa e balanceada para você. Ninguém se alimenta de uma coisa só a vida inteira, não. Porque eu sou de Ricardo. Porque eu sou de Emerson. Porque eu sou de Pastor Edson. Eu sou de Viviane. Ei, você precisa de uma alimentação completa e balanceada. Senão você vai ficar doente, meu irmão. Preste muita atenção, considere as unções. Às vezes você pode não gostar do jeito da pessoa e você ia receber uma palavra daquelas que ia mudar a sua trajetória e você perdeu porque você foi mimado. Então seja simples, considera todo mundo. Se é Deus que está usando o povo aqui, então tem que considerar todos. Eu venho aqui, eu falo, glória a Deus. Eu não quero perder uma mais. Em todas. Quem vai pregar? Fulano? Não, hoje eu não vou não. Mas isso não acontece em Pirituba, só em São José do Rio Preto. Um abraço para o meu irmão que talvez assista. Só acontece lá, aqui não tem essas coisas não, você imagina? Fique atento e ocupe o seu lugar antes do início. Você precisa estar certo que o motivo que te fez vir até aqui está sendo cumprido. Não vou comentar isso não, vai. Cuidado ao ir tomar água e ficar batendo papo lá atrás. Sorria, Deus está filmando seu coração reverente. Pode repetir essa? Cuidado ao ir tomar uma água. Você está bem intencionado, querido. Seu coração está em dia com Deus. Você fala assim, vou tomar uma água lá, vai. Só que o tio está lá atrás, o tio é tão legal, né? Rapaz, eu amo tanto esse homem que eu vou lá tomar uma água e vou aproveitar para ficar batendo papo enquanto a pregação está rolando aqui. Aí alguém que gosta muito de mim fala assim, rapaz, Vinícius e o tio está lá, não posso perder essa. Levanta e já vai lá para trás também. Aí, o que acontece? Sorria. Deus está filmando,
o seu coração reverente, tá? É a ironia. Meu Deus. Você está comigo? Aí fala, reverência é outra coisa que não cai na nossa cabeça, como unidade também. É necessário aplicar diligência. O que é diligência afinal? É empregar, talvez você tenha vindo hoje aqui só para ouvir isso. Anota, pelo amor de Deus. O que é diligência? Empregar um cuidado ativo. O que é empregar um cuidado ativo? É prestar muita atenção e se colocar força em você mesmo para fazer. Senão não sai. Então é diligente, é doutrinando, sabe, pegando firme para fazer isso. Você está comigo? Depois anota aí para você não perder. Aplica diligência nisso, em ser reverente. Amém? Não é necessário, essa aqui é top, hein? Não é necessário alimentar as redes sociais durante o culto. Temos uma equipe de trabalho qualificada e pode fazer isso por você. Eu não estou falando aqui para você pegar seu celular e dar na mão deles. Talvez você queira muito uma foto do culto. Você está, meu Deus, eu queria tanto uma foto comigo no culto. Não precisa tirar selfie. Chega lá na equipe de mídia e fala assim, você pode, por gentileza, quando estiver tirando a foto aí dos cultos, pegar uma eu adorando? Eu arrumei encrenca pro pessoal da... Pode ser ou não? Não? O Lelo disse que não. Mas eu prefiro que você faça isso contra a vontade dele do que ficar no celular na hora do culto. Ó. Pera, aqui não tá bom. Tá combinado? Não precisa pôr foto no Instagram durante o culto. Ah, não, mas eu quero uma foto do pastor pregando. Fica tranquilo que quando acabar o culto, sei lá quanto tempo agora eles estão, mas na semana já vai sair uma foto com o pastor pregando em alta qualidade, porque a câmera é boa. Então você pode pegar a foto lá. Olha que maravilha, vamos te poupar um trabalho. Você está feliz com isso? Depois vamos montar uma equipe de monitoramento de rede social, viu? Se alguém fez alguma coisa na hora do culto, vamos chamar para a salinha do pastor. É brincadeira. Então, mas não é necessário, tá bom? Escute isso. Caso haja alguma palavra profética da parte do Senhor, é necessário procurar ao pastor primeiro, para que seja autorizado a reprodução dessa palavra para a igreja, bem como impor as mãos durante o culto. Não temos isso aqui. Vale lembrar que só existe um Espírito Santo. Ou ele vai usar o ministro, ou vai parar para tudo e vai usar a sua vida. Isso é organização e salvar vidas. Porque se você vai à igreja, muitas vezes o ministro está pregando. Vamos supor que o pastor Edson me chamou para pregar. Oh, meu Deus do céu, quando ele chama para pregar, vem aquele frio na barriga. E eu vou ficar estudando 15 horas lá na minha casa, orando em línguas. Aí eu chego aqui cheio da unção para te pregar uma palavra, aí começa, um levanta ali, vai impor as mãos no outro. Aí o outro fala, impôs as mãos, peraí, que agora você vai ver, vou com as duas. Aí começa aquela guerra, né? Fora as palavras fora de contexto que pode matar uma igreja. Não, isso aí não acontece não. Deixa eu te contar então. Dá para ouvir só um testemunhozinho? Tinha uma determinada irmã em uma determinada época nessa igreja, que ainda era quase essa igreja, mas não era ainda. Eu digo isso porque teve uma transição, né, de Hebron para essa igreja. Então era nesse meio tempo aí tinha uma pessoa, e essa pessoa ela vivia com essas palavras proféticas, né? E ela tinha muitas, mas cada uma, meu irmão, que uma vez chegou até na minha mãe, que não era crente, falou, seu filho está em depressão. Aí ela, quem que é meu filho? Um grandão que estava lá. Aí minha mãe falou, quem que é esse grandão aí? Aí ela falou, é meu amigo, ela achou que era meu irmão. E ela falou para minha mãe, Deus manda dizer que você perdeu o emprego agora, mas vai abrir outra porta, viu? Aí minha mãe, mas eu não estou empregada, eu não trabalho, eu sou do lar. Aí ela, mas vai trabalhar. Enfim, essa mesma pessoa fez o quê, queridos? Olha só, isso virou quase um caso de polícia. Então essa pessoa, em nome da igreja, foi na casa de umas pessoas que estavam nos visitando, né, recente na igreja. Foi lá como profeta da igreja, hein? Escutem isso, para você ver o cuidado. E aí o que ela fez? As pessoas, o casal, tinha um sonho, mas era o sonho da vida. Qual que era o sonho da vida? Ser pai e mãe.
né? Então ela ganhou ali a situação e ela voltou com uma profecia. Tudo bem que as pessoas, né, pelo amor de Deus, mas a gente não pode julgar as pessoas que ouviram isso, né? Elas creram. E aí ela falou, ó, pode comprar o berço e o enxoval porque está grávida. Eles estavam tentando. Aí foram lá, queridos, gastaram o limite, cartão de crédito, compraram tudo, enxoval, berço. Pode fazer o teste amanhã, está grávida, tá feito. Queridos, é a vontade de Deus, mas se a pessoa tem que ter a direção para falar, se não tem, fica quieto, né? E aí fez, aí foi fazer o exame no outro dia, não, ó, deu alguma coisa errada, porque deu negativo, vou fazer outro. Fez outro. Não, a profeta falou, a profeta lá da igreja. Foi fazer, negativo de novo. Aí queriam chamar a polícia. Para quem? Para o pastor da igreja. Aí eu te falo, tem que ter cuidado ou não tem? Tem que ter ordem ou não tem? Às vezes você pode estar aqui pregando, não, porque Deus te deu vida, você é próspero, e tem alguém aí, ei, que Deus manda te dizer que Ele vai te cavar uma cova. Isso divide uma igreja, meus irmãos. Então, se você tem uma palavra, não é para ficar acanhado, não. Você vem aqui e fala, eu tenho uma palavra de Deus. O pastor vai ouvir, vai julgar segundo as escrituras. Se estiver apto, você pode falar a palavra, porque você não tem nada para esconder de ninguém. Então, você pode falar para a igreja, para a pessoa, com o aval do nosso pastor. Bem como impor as mãos, tem que ter muito cuidado com isso, né? O pastor, ele tem o cuidado de saber quem está vindo aqui, se tem a vida no altar mesmo, para poder impor as mãos sobre você. Você não pode sair deixando qualquer um impor as mãos na tua cabeça, não. Amém? Vocês estão comigo? Ainda? Vamos finalizar aqui esse ensinamento? Abre lá para a gente acabar. E, gente, tinha coisa ainda, hein? Meu Deus do céu, dava para ir até 1h da manhã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14, 24. Primeiro aos Coríntios, 14, 24. Diz assim: mas se todos vocês estiveram profetizando, e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, aliás, volta antes, para você entender o contexto. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, está falando de desorganização aqui, depois eu explico melhor. Pensarão que vocês são loucos. Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. 25. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando, de fato, Deus está aqui no meio de vocês. O contexto daqui é o seguinte: a galera estava falando em línguas adoidado no meio de um culto público. E aí, se entrar um visitante e ver todo mundo falando em línguas, ele vai pensar o quê? Está todo mundo doido aqui, deixa eu sair fora. Né? Então a gente não fala, pelo amor de Deus, nós somos a igreja que mais fala de oração em línguas, que isso é bom, que isso muda a sua vida. A gente está falando de um culto público, amém? Então não vai vir aqui todo mundo se reunir para ficar falando em línguas. Mas, enquanto estiver falando a palavra, ore consigo mesmo aí. E Deus vai começar a mover as coisas espirituais na sua vida. Amém? Só que aqui eu queria trazer o contexto da desorganização que ela faz. Né? Imagina, entra aqui um não crente, e aí vem uma maluca como essa, a tal profeta, que eu estava falando, que não vou dar o nome. Mas ela vem girando, e impõe as mãos nessa pessoa que estava chegando agora, e diz uma palavra de morte, uma palavra que não é de Deus. A pessoa vai falar, tá maluco, não volto mais aqui nessa igreja. Agora, se a pessoa que é visitante, ela entra aqui e ela encontra um ambiente organizado espiritualmente, que tem ordem e decência, que palavras são ditas na hora certa, que tudo se para, tem uma palavra em línguas e vem uma interpretação, tudo organizado, tudo ordenado, e aí a pessoa vai ver Deus aqui, os pecados, as coisas que ela tem no coração vão ser colocados diante dela, assim, de nós, não exposto, mas digo assim, se rendendo, né? E ela vai se tornar um cristão. Então tudo isso é para a bênção e para a edificação do corpo. Amém? Pode se colocar de pé. Você foi abençoado aí hoje?
Gostaria de chamar o Tiago aqui para encerrar. Glória a Deus. Você foi abençoado? Agora nós vamos apresentar os nossos visitantes. Amém? Se você que visita a igreja pela primeira vez, dá um tchauzinho assim, só para eu saber quem é você. Tem visitante hoje? Não? Glória a Deus. Então, cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Fala que ela vai ter um resto de semana abençoado. Glória a Deus.